Bom dia. Gente, vocês escutaram um trovão? Era um caminhão passando. Ah, rapaz. Gente, eu vou falar pra vocês, a gente, assim, nunca deve cantar vitória antes da hora, né? Mas eu vou dizer pra vocês que geralmente, né, quem faz isso são pessoas, né, que são pretensiosas, sabe? Existem pessoas, gente, que eles têm uma visão pejorativa sobre outras pessoas, né? Eles julgam, né? Eles têm uma situação assim que eles têm uma situação assim que eles julgam, né? As pessoas, eles veem assim, né, e falam assim, não, esse aí é assim, e depois eles se surpreendem, né? Então a gente nunca deve ter uma visão diminuída do outro. Igual eu já falei pra vocês têm que ver o outro como irmão, como uma coisa boa, né? E tentar ver o máximo de bom no que ele é, mesmo talvez ele não apresentando sendo tanto, né? Que talvez, assim, se você der uma chance, a pessoa pode se surpreender, você pode se surpreender com a pessoa, né? É preciso, assim, a gente ter um olhar, assim, mais afetuoso, né, para com o outro, né? Isso é muito bom, gente, que isso ajuda até a gente a ganhar amiguinhos, né? Ajuda a ganhar amiguinhos lá em cima. Como eu já falei, assim, que lá em cima e aqui embaixo, assim, é a mesma situação, né? Que o que importa, gente, é a consciência da gente, né? É os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações aqui na vida. É isso que importa para a vida da gente. É isso que faz a total diferença para que a gente possa realmente ser algo útil aqui no mundo, né? Meu avô falava uma coisa, gente, né? Meu avô falava assim, meu avô Juquinha falava assim que quem não vive para servir não serve para viver, sabe? Ele falava isso, que aqueles não estão nesse caso assim, aqueles que servem mais, né? Digamos, são mais assim, no caso são mais dignos, né? Porque no caso eles estão servindo mais, né? Eles estão, no caso, ajudando mais, né? Pensando mais assim nos outros, né? E se botando mais a serviço, né? Do bem do próximo, do outro, né? Então isso tem uma situação, gente, que realmente que faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Uma pessoa assim que pensa assim, não só pensa em melhorar para si, mas pensa no bem do outro, né? E até pessoas, né, gente, com um coração tão bom que eles assim, eles ou elas, né, tanto faz, isso que eles sentem tanto prazer em fazer o bem, sabe? Eles sentem assim uma situação que quando eles fazem o bem, eles se sentem alimentados. Então são pessoas tão boas, gente, que elas têm a capacidade de tirar da boca delas para botar na boca do outro. Caso assim, se tiver um período assim de fome, né? Porque as pessoas estão passando necessidade. Não tô dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? Só tô dando um exemplo dessas pessoas que são tão boas que elas são assim. Que elas, tipo assim, se o outro tá passando fome e elas têm uma quantidade ali que só dá ali para elas, né? Elas são capazes até mesmo de dar tudo pro outro e passar fome. Porque elas são alimentadas de ver outras pessoas satisfeitas, sabe? E isso, gente, é uma coisa, sabe, muito boa. Só que isso é uma coisa que você sente, sabe? Porque tem pessoas, gente, assim, que não, né, talvez não são capazes de tanto altruísmo assim. Mas são pessoas também muito boas também, né?
que são capazes assim de, nos momentos assim ao longo da vida, a pessoa não foi tão boa, né? Mas digamos que quando a pessoa assim viu que, né, que ela fez coisas erradas e tal, ela pensou, mas agora eu posso pelo menos melhorar e ajudar, né? Então essa pessoa, gente, se torna uma pessoa melhor. Inclusive ela pode, apesar do que ela já fez, ela pode se tornar tão boa, né? Até mesmo comparada a essa que toda a vida foi boa, né? Porque no momento mais importante, essa pessoa fez valer, né? Então, muitas vezes, às vezes, ela era uma pessoa boa, mas não era tão boa porque tinha, às vezes, um mal nela que não era dela, sabe? E por ela, no momento certo, ser boa, aquele mal sai dela. Porque aquele mal só estava ali porque ela ainda não ia no coração, né? Ela não pensava assim de fazer o bem. Mas aí quando ela pensou um pouquinho, foi um momento muito importante, né? Aquilo saiu dela, sabe? O mal saiu e só ficou o que é bom. Porque eu digo para vocês, gente, o mal não está nas pessoas. O bem é que está na gente. Porque senão a gente não estava nem aqui, tá? Se todo o nosso corpo, né? Por isso que é muito falado assim na religião, né? Que a carne é fraca, que não sei o que, não é não, tá? Não é não, porque o nosso corpo, gente, ele é uma tecnologia fisiológica para poder receber o nosso espírito, né? E para poder ser configurado, né? Assim nele, no cérebro, né? Através das conexões neuronais, né? Que a gente tem no cérebro, né? Para que a gente possa, através da nossa mente, das nossas emoções, né? Acessar todo o nosso lado espiritual, né? Que isso só depende da gente, do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz, né? Só depende de nós, né? E até mesmo, gente, o nosso lado, né? Como eu já falei, a emoção, né? E o pensamento, né? Digamos assim, a mente e o coração, né? Mas existe outros dois níveis, né? Que também ajuda também, né? Existe outros dois níveis que é capaz de fazer coisas assim impressionantes que as pessoas não sabem, né? Que é o nível fisiológico e sexual. Que é uma situação, gente, que meio que a religião, né? A religião, digamos assim, cristã, né? Mais arcaica aqui do Ocidente, né? Que foi a religião que mais foi promovida, né? Que mais conseguiu adeptos e crescer mais, se desenvolver mais aqui no Brasil, na América, né? Na América do Norte, na América Central, na América do Sul, né? O cristianismo meio que foi a ponderação. Mas eu digo para vocês, gente, que existem outras vertentes, né? Religiosas, que eles têm um conhecimento muito grande, né, que através da fisiologia, né, através do nosso nível fisiológico sexual, nós podemos trabalhar ele de uma forma que a gente possa acessar níveis de consciência mais elevados, sabe? É por isso, gente, que eu meio que tô falando de coisas assim, falando assim, dando uma ideia para vocês que o sexo, na verdade, não é uma coisa ruim, que ele pode ser usado para coisas realmente muito poderosas, coisas incríveis, né, que nós podemos acessar com a nossa mente quando essa energia sexual sobe em níveis, né, mais elevados da consciência, né? Que basicamente o nosso nível sexual fica aqui para baixo do umbigo, e quando essa energia sobe, né, começa a subir e acessar, né, os chamados chakras, né, que estão organizados, né, por todos o nosso corpo, né, até mesmo em pontos energéticos, né, em meridianos energéticos, né, que estão no nosso corpo energético, né, no nosso corpo astral energético, mas é um corpo assim, gente, que lida com coisas muito assim, é um lado assim do espírito nosso que está meio que transita assim entre o corpo astral, que fica mais na conexão
assim humana, né, do lado assim fisiológico ali conectado ao nível animal, né, que tem ainda o medo, a preocupação, e entre o corpo mental que é totalmente livre de medo e preocupação, que é onde a gente acessa a nossa mente, sabe? E um aspecto criativo e inspirado muito grande, né, e muito poderoso e capacitado que nós somos. Mas entre esse nível existe um nível assim energético, chamado de corpo energético, né, que mantém a conexão, a comunicação, né, entre o nível mental com o nível fisiológico, digamos assim, né? E existe até mesmo uma situação que eu vou explanar para vocês, gente, é que o nosso primeiro chakra, né, que é o chakra assim básico que lida com as situações da sobrevivência e da autopreservação, esse chakra tem uma total ligação com o nosso chakra chamado de chakra da coroa, né, que é o chamado Sahasrara, né? O primeiro seria Muladhara, né? E o último chakra seria o sétimo, seria o Sahasrara, que ele fica assim, sabe, gente? Ele fica meio que posicionado fora, sabe? Ele fica posicionado acima. Então, essa conexão, gente, é uma conexão muito grande que tem, né, entre esses dois chakras, né? Que é muito interessante, que a gente vê que um lida com aspectos ainda assim humano-animais, né? Assim, aspectos ancestrais, né, da vivência humana aqui nesse mundo, né? E o outro lida com uma situação de alta consciência, digamos assim, de um nível, né? Digamos, se não for, mas bem próximo de um nível extraterrestre, né? Fora, né, dessa questão aqui e uma questão espiritual nossa, que nós temos poderes, gente, capacidade, que nós não somos sem seres assim, digamos aqui, que estamos evoluindo espiritualmente, nós estamos nos reencontrando espiritualmente. É isso que está acontecendo. Não? Nós estamos nos redescobrindo tudo que a gente é. Eu vou explicar para vocês que quando a gente vem reencarnar de níveis muito elevados, de dimensões muito sutis, né, a nível extraterrestre, é passado por adensamento, né? E principalmente quando passa da quinta para a quarta, tem um adensamento onde o espírito, né, a alma, toda a situação espiritual ali, esquece de muitas das vivências que já foi de outras dimensões, para poder viver um limite aqui no estado humano, né? De terceira dimensão aqui no plano físico e da quarta dimensão no plano espiritual, conectada ao plano físico aqui. Então, gente, eu digo para vocês que todos os níveis, né, como eu já falei, o nível fisiológico, sexual, emocional, mental, devem estar todos em equilíbrio e conectados, para a gente acessar esse nível espiritual nosso, né, de alta capacidade, né, que nós vamos, né, perceber o quanto nós somos seres poderosos e capacitados, né, e que tudo dependia realmente, gente, da gente ter fé e confiança na gente mesmo, sabe? Sempre foi assim, que nós já podemos tudo. Nós só, por um aspecto de consciência aqui, de a gente achar, da gente se ver muito pequeno nesse ambiente, a gente meio que se limitou, sabe? Nessas situações, né? Então, gente, assim, o que eu digo para vocês é que todas as situações, gente, da vida da gente, né? Todas as questões que a gente passa, né? Só depende do nosso nível de consciência e do nosso nível de pensamento, sabe? Que a gente tem. E por isso que eu disse para vocês desapegar dessa realidade, mas não é um desapego assim que vai levar vocês a sair mais cedo e ir para o plano espiritual e não voltar mais e realmente acessar, né, o nível espiritual fora do corpo, mas muito pelo contrário, é por vocês perceberem, estando nessa vida, perceberem outras situações, outras realidades que você se conecta, que nós nos conectamos, né, da vivência extraterrestre e trazer essas informações para cá, principalmente para melhorar esse mundo. Então não é nada da pessoa assim sair daqui, né, para ir pro céu e ficar tudo bem, não, é para a pessoa ficar aqui até isso aqui se tornar tão bom quanto o céu, né? É como se a gente estivesse transformando a terra no céu. É isso aí, gente. Por isso que eu digo para vocês que isso é algo muito natural, como eu já falei para vocês. E isso não é algo, gente, que leva a gente dessa vida.
sabe? Que tira a gente dessa vivência, como eu já falei para vocês, né? Que o nosso primeiro chakra que lida com os níveis fisiológicos, né? E até também tem relação com níveis sexuais, né? O primeiro e o segundo chakra tem essa ligação assim com os níveis fisiológico e sexual, né? Que principalmente o primeiro chakra, né? Que tá assim no nível, no caso assim, mais ancestral, né? Da vivência humana aqui, ele é essencial, sabe? Para que a gente acesse todas as nossas capacidades espirituais, né? Que eu digo para vocês que não precisamos morrer para acessar a nossa capacidade espiritual. Não precisamos morrer para acessar o espírito. O espírito já está aqui. A gente acessa aqui mesmo naturalmente, no corpo físico. Inclusive, gente, se a gente acessar aqui, o nosso corpo físico começa a ter alterações fisiológicas, né? Que na verdade, como eu já falei para vocês, não existe morte. Morte é apenas uma ligação da consciência humana, né? Que por estar acostumada ao nível de sobrevivência, tem muito medo e preocupação, e quando assim, por adensar demais a consciência deles aqui, então geralmente o corpo não acompanha o espírito. Se não, gente, quando fosse tivesse a passagem para planos mais sutis, né, a pessoa ia de corpo e espírito, né? O corpo simplesmente se desintegrava, se tornava um espírito e ia, né? E depois adensava de novo, se tornava corpo. E é essa capacidade que a gente tem na quinta dimensão. Nós podemos adensar, né, nos tornar corpos físicos, né, até mesmo ter experiências, né, no nível aqui de sobrevivência, e a gente pode sutilizar e nos tornar espírito, mesmo estando no corpo. A gente pode fazer o nosso corpo espírito. Olha para você ver, gente, que coisa incrível, sabe, que coisa maravilhosa, assim, sabe, natural, que nós podemos fazer. É só vocês fazer tudo direitinho, não fazer o mal para ninguém, que eu já falei para vocês, né? Até eu vou dizer para vocês que aquela pessoa que eu estava dando um exemplo, que era uma pessoa muito boa, tá, gente? Que era uma pessoa realmente considerada uma santa aqui. Que ela tinha prazer, gente, de ver as pessoas estando bem, assim, sabe? Ela levava, na casa dela, na roça, né? Ela dava alimentos, né? Ela fazia as comidas lá e levava comida para várias famílias, né? Quando tinha algum abate de um animal, geralmente porco, né? Ela pegava várias partes da carne e pegava quase tudo e dava para os outros, né? Ficava só um pouquinho para eles. Então ela muito era disposta assim ao dar, né? E essa pessoa, essa mulher, né? É minha avó Norá. Ah, avó Norá. É. Pois é, gente. E você vê que o que é uma pessoa boa, né? É uma pessoa que eu comparo a uma pessoa assim como a luz do sol, né? É uma luz tão assim simples, vem todo dia, né? Mas é uma coisa tão importante, né, gente? Para nossa vida, né? É a luz do sol, pessoas assim, sabe? Mas agora tem uma outras luzes também, que são a luz das estrelas, né, gente? Aí eu pergunto pra vocês, gente, que de dia vocês estão vendo, o céu tá azul, né? Mas porque o sol tá aqui, né? Daí tá azul claro, né? Mas assim, vocês já reparou no céu, gente, que de dia, vocês já viram alguma estrela assim de dia? Só quando é de manhãzinha e de tardinha, né? Que ainda não tá tão claro. Mas é bem difícil ver estrela de dia, né? Vocês já viram alguma estrela meio-dia? No dia que vocês verem, você pode saber que vocês estão na quinta dimensão. Mas aqui, é só o sol mesmo, né? É. Mas você... Pera aí um pouquinho. A tia Tel mandou comida pra você. Ah, tá. Pera aí que eu já tô indo. Vou deixar assim. Aqui, gente, mas a única estrela que vocês podem ver no caso de dia, né? Realmente é o sol. Mas agora, por que a gente pode ver uma porção de estrelas de noite? Por quê, né? Porque de dia o céu tá azul. Mas por que a gente... Não, aquele céu estrelado, né? É lindo, né, gente? Nossa, é uma coisa tão linda, aquele céu cheio de estrelas, você vê até as constelações. Pra cá também no hemisfério sul, você vê assim uma porção de estrelas, né? No hemisfério sul, né? E quem tá no hemisfério sul, né? Não seria a África, né? E a África... Quem tá na África, né, gente?
não são os afrodescendentes? E qual a cor deles? Qual a cor dos afrodescendentes? Mas, e outra coisa, qual a cor do céu de noite? Não é escuro? Não é negro? Então, gente, a gente vê as estrelas porque de noite o céu fica escuro. Então, gente, a mensagem que eu passo para vocês é que as aparências enganam, tá? Muitas vezes, aquilo que parece ser uma coisa, não é. Mas aquilo que parece não ser, acaba sendo, sabe? Então, assim, eu diria para vocês que a escuridão, não as trevas, tá? Trevas é uma coisa que foi avaliada como uma coisa aqui dos níveis infernais aqui, que são dimensões que tem uma vibração ruim, tá? Eu tô falando do céu, tá? Do universo, né? Vocês não já viram, gente, o universo? Como é que tem as estrelas, mas o que mais tem ali? É um espaço, né? E aquele espaço não é escuro. Então, o que mais tem no universo seria uma tal aí de matéria escura, né, gente? Que não seria talvez nenhuma matéria, seria uma coisa tão sutil, né? Que não é nenhuma matéria, é algo assim muito além, né? Então, digamos, gente, assim, que tudo aquilo que tem a coloração negra, né? Realmente tem algo muito além do que você pode esperar. Como eu já falei, né? A gente vê as estrelas, né? Porque o céu tá escuro. Então, gente, quem sabe, né? A gente vai ter muitas estrelas aqui na Terra, né? Estrelas que a gente achou que... Muitos acharam, não, isso aí... né? Olha de onde ele veio, né? Olha o passado deles, né? Mas... Vocês vão surpreender, gente, que as estrelas da Terra... Vêm... Vocês vão ver elas, mas através do céu escuro, né? Quer dizer, que o principal ali, que faz você ver as estrelas, né? Você vê essas estrelas que estão aqui na Terra, né? São estrelas da Terra. Seria a sua descendência, gente, com a África, né? Inclusive, isso é algo, gente, muito forte que eu vou dizer para vocês. Você sabe por que eu tô aqui falando isso agora para vocês? Porque eu tenho DNA de negro em mim, tá? Porque eu tenho um pai espiritual, né? Que tá lá em Júpiter, né? Meu pai, Zé Cassim. Mas eu tenho um pai aqui, né? Que é descendente de baiano. Com a mãe, né? O pai dele era escuro, realmente um homem negro mesmo, baianão. E a mãe dele, olha que interessante, era uma mulher, né? Uma mulher clara, de olhos azuis, descendente de alemães. E esse foi meu pai. Veio meu pai. E esse é Elcio, se chama. Que caso ele quiser vir cá, ele está assim convidado, né, pra gente conversar. Sinta-se convidado, pai. Mas é assim, gente, que aí meu pai, né, é uma mistura, né? E eu também sou uma mistura, né, gente? Isso mostra, gente, que eu, ao longo das minhas vidas, né, muitas delas eu fui negro, fui mulato, fui índio, fui índio, fui branco também, às vezes fui, mas eu já fui de várias coisas, já fui mulato, já fui cafu, já fui mameluco, já fui mestiço, já fui de tudo nessa vida, em outras vidas. Só que eu sou assim, gente, né? Como eu sou ET, vamos dizer assim, eu vivi algumas aqui e vivi outras em outros mundos, sabe?
Eu não, como a gente é extraterrestre, gente, o nosso plano de vida é diferente. A gente vem viver aqui, só que a gente quando vai, a gente volta para o lado extraterrestre nosso, para a capacidade extraterrestre. Então a gente vive várias vidas em vários lugares. Não é um plano que nos prende aqui. Nós não estamos presos na terceira e quarta dimensão. Por isso que eu já tenho uma bagagem, né, gente, de trazer informações para vocês, sabe? Por causa disso. Eu só estou aqui para lembrar que vocês também são, como eu também, extraterrestres, né? Que nós todos temos a mesma capacidade, né? Mas que tem um segredo, né? Que quem tenha maior capacidade, né? Na gênese do DNA, é porque assim, gente, tem alguns negros, tá? Porque eu vou falar negro, assim, porque eu não gosto de falar descendente, porque eu sinto a proximidade, né? Porque eu me sinto negro também, gente. Porque eu tenho DNA nenhuma. Ué, o meu avô era baianão mesmo, ué. Ah, ué. É. Então, gente, que eu digo pra vocês que é assim, tem muitos negros, gente, que eles têm um lado mais com reptiliano. Inclusive, você consegue perceber nos traços dele, né? Tem uns que tem do ofídio, né? Que pode ter uma tendência, né? Porque, pô, os ofídios, eles têm uma tendência meio psicopata. Mas isso, gente, é no negro, no branco, em todos, sabe? Isso é um DNA que tem várias raças, várias etnias, tá? Então, assim, mas no meu caso, gente, assim, assim, mas falando de alguns negros, né, eles têm uma parte com os reptilianos, né, mas tem outros que não têm, que são mais anfíbios, né, que são realmente pessoas de um coração maravilhoso, sabe, pessoas boas, né, pessoas que têm uma profundidade, só que é uma inteligência muitas vezes diferente, que não é configurada num aspecto assim da mente lógica, né? Como eu já falei, essas criancinhas nós que são descendentes, né, desses negros verdadeiros que não têm parte com os reptilianos, essas criancinhas, elas são criancinhas, né, muitas vezes mestiças, que eu já falei, mulatinhas, moreninhas, porque esse gene vem de uma configuração atemporal, né, que traz aqui para a Terra vivências extraterrestres, né? Por isso que não é assim todos os mestiços, mas é dos mestiços é que vem essa, como se diz, a luz que mais brilha, a luz que não se apaga, né? Desde que tem uma descendência mais pura, anfíbia, né? Quer dizer, dos negros verdadeiros, né? Que se uniram, né? Com índios, com brancos também, né? Que se misturaram e formaram um só ser, né? E esses seres são as nossas criancinhas das estrelas.